turminha da motivação. Antes de começar nossa aula, eu queria deixar aqui o agradecimento por todos vocês que participaram do final do nosso primeiro ciclo no Show de Talentos, seja com o seu trabalho, seja com a sua presença. Foi muito importante para a gente, para toda a equipe, para os convidados, e acredito que foi importante para vocês também. Então, em nome de toda a equipe, eu agradeço a todos vocês e vamos lá iniciar o nosso segundo ciclo. Um grande abraço. Tio Bruno com vocês mais uma vez, inaugurando aqui o nosso módulo de artes visuais. E a nossa primeira aula desse módulo é a segunda aula de desenho. Vem comigo. E eu vou começar trazendo os 7 fundamentos básicos do desenho, da ilustração, para a gente ter aqui na mente, né? Que a gente vai falar ao longo dos próximos vídeos. Nesse de hoje eu vou falar de 2 fundamentos e a gente vai falar de outros na terceira aula de desenho e em algumas aulas seguintes, tá? E quais são esses fundamentos? E os 7 fundamentos do desenho são perspectiva, formas, linhas, anatomia, cor, composição e luz e sombra. E hoje a gente vai falar de 2 desses fundamentos. Então, o primeiro fundamento que a gente vai falar aqui são das formas. Se vocês lembram, eu já mostrei para vocês sobre formas geométricas. Quando a gente começa a desenhar, na verdade, o desenho a partir de formas básicas. Círculo, quadrado, retângulos, ficou meio torto aqui, triângulo, elipse, e a gente vai tendo como o início do nosso desenho essas formas básicas. Isso acaba incluindo outro fundamento, que são as linhas. As linhas também são bem importantes, e como eu já falei com vocês, né, a diferença do traço digital e o traço manual, né, no papel, no caso. Então a linha é um dos fundamentos, e é você treinar uma linha que seja reta, uma linha que seja firme, contínua, e não isso aqui. Não desenhar assim, fazer um desenho que você consiga desenhar direto numa única linha, ter firmeza na linha quando você vai fazer as suas coisas. Um desenho bem tosquinho aqui para exemplificar. Podia fazer algo mais bonitinho, né? Mas enfim. Mas de qualquer maneira, esse aqui também é um dos fundamentos, as linhas. Mas hoje a gente vai se apegar às formas, como eu falei, e à perspectiva. E vou mostrar através de um exercício aqui para vocês. Eu comecei aqui com um exercício bem simples de formas. Aquela dica que eu dei, né, que é um dos fundamentos, né, são as formas, na verdade, formas geométricas básicas, né? Então, com formas geométricas básicas, você consegue fazer uma série de coisas. Essa janela é um quadrado, né? Os livrinhos aqui são retângulos, esse armário é um quadrado, o computador, a cama, um retângulo. Tudo formas bem básicas aqui. O máximo aqui, talvez, essa caveirinha aqui, que é a minha caveirinha de estimação, o Zé, tá aqui, começa com um círculo, né? Enfim. Só que aí o que acontece quando a gente faz só essas formas básicas? Isso aqui está num plano de 2 dimensões. É como se você estivesse vendo um quarto, que eu fiz uma ideia de um quarto aqui, peguei uma coisa que eu fazia quando criança, que eu dividi o quarto com as minhas irmãs, e eu gostava de imaginar como é que seria meu quarto, o que eu gostaria de ter no meu quarto. Uma cama, era bem simples, uma cama, uma mesinha para eu ter um computador, ou uma mesa de desenho, né, que daria espaço para uma mesa de desenho também, uma estante para livros e botar minhas coisinhas, então botar meus bonequinhos que eu tinha, um armário, uma luz, um abajur. Ok. E bacana, só que fica muito limitado. É como se você estivesse vendo tudo de frente. Um quarto não seria assim. E aí como é que a gente muda essa questão de dando profundidade para o desenho, né? Que a gente vai usar aqui um dos outros fundamentos, que é a perspectiva. Tá? Por exemplo, a gente pode pegar como exemplo um quadrado. Ok, eu fiz um quadrado aqui, meio retangular. E quando a gente dá volume para esse quadrado, no caso, né, sendo um quadrado, ele vira um cubo, certo? Então, todo mundo conhece aquele macetinho de transformar 2 quadrados em um cubo, mas eu vou fazer direto aqui. E ok. Isso aqui já seria uma perspectiva, no caso. Ele deu profundidade para o objeto, deu volume. Então aqui você vê que ele já está em 3 dimensões. E é como se esse cubo, por exemplo, né, tem uma diferença. Eu vou fazer aqui um outro exemplo. Se eu fizesse só o quadrado, só o quadradinho aqui,
ok, e botar numa linha aqui, como se ele estivesse no chão, certo? Então ele está em cima do chão. Quando eu adiciono uma perspectiva, transformando ele num cubo, e essa aqui é uma perspectiva de um ponto de vista que está vindo de cima, olha como a gente já move o chão. Então o chão, digamos que ele tivesse encostado na parede, né? O chão passaria para cá. Aqui estaria o chão, opa, aqui estaria o chão. Vou apagar aqui. Então já fez uma diferença. A gente pode botar a perspectiva, mudar a perspectiva, fazendo uma visão do quadrado, no caso do cubo, de baixo para cima. Então eu estou vendo a parte de baixo do cubo. E aí ele já pode, por exemplo, aqui no caso, imagina uma luminária quadrada, como se tivesse uma lâmpada aqui dentro. E aí tem volume aqui, entraria sombra aqui, enfim. Mas aqui eu já mudei a perspectiva. E aí no caso ele estaria grudado no teto, digamos, né? Ele estaria, se tivesse um limite aqui, né? Ele estaria aqui, mas não necessariamente precisa. Mas enfim, isso aqui já é você dar uma perspectiva. Na verdade a perspectiva, quando a gente trabalha com ponto de fuga, eu vou fazer aqui, dar um exemplo aqui de ponto de fuga para vocês agora. O ponto de fuga é basicamente a referência do teu ponto de visão. Um exemplo muito clássico, geralmente, quando a gente está aprendendo ponto de fuga, eu vou marcar um ponto aqui. E aí seria aonde eu estou mirando a minha visão, resumidamente, mais ou menos. Ou para onde minha visão está centrada. E aí, digamos, aqui é um ponto de fuga muito clássico, que é você fazer uma rua. Então, eu vou traçar um ponto aqui, outro ponto aqui, certo? Isso aqui seria o ponto de fuga. Na verdade está aqui no centro do desenho esse ponto de fuga. Não necessariamente o ponto de fuga precisa ficar no centro do desenho, mas esse aqui tá. E aí digamos que nessa rua aqui eu quero desenhar prédio. Eu vou pegar desse mesmo ponto de fuga, ele vai ser minha referência para todo o desenho do prédio. Eu vou fazer o rabisco aqui para vocês vendo. Digamos, aqui vai entrar um prédio, tá? E aí eu quero fazer um prédio menor do lado. Então eu tenho que pegar do mesmo ponto de fuga, traçar uma linha e fazer um prédiozinho menor aqui. Mesmo ponto de fuga, mas aqui vai ter um prédio maior. Então ele vai pegar daqui também. Digamos, eu vou ficar bem no básico aqui pelo nosso tempo do vídeo, né? Digamos que esses aqui são 3 prédios do ponto de fuga e ele vai terminar aqui. Essa rua termina aqui. Então aqui é uma linha do horizonte, eu vou marcar aqui. Então, uma linha reta. O prédio ficou um prédio bem grande. Digamos, eu vou fazer a porta do prédio. Eu preciso ir lá no meu ponto de fuga e traçar uma linha até aqui. Então eu sei que a porta do prédio, para ficar na perspectiva correta, vai ter que acompanhar esse ponto de fuga. Tá? E esse é um ponto de fuga bem simples. Vou desenhar uma janela. Vou traçar o ponto de fuga até aqui. E até aqui. Uma janela vai ficar entre esses 2 pontos de fuga aqui. Essas 2 linhas. Linha reta aqui. Linha reta aqui, linha reta aqui. Aí digamos que isso aqui é um prédio também. Uma linha reta. Isso aqui é a parede lateral de um outro prédio. Vou pintar aqui, botar uma sombrinha para diferenciar como aqui seria, né? Aqui, por exemplo, como está uma vista reta, as janelas aqui vão ficar numa linha super retinho. Esse barulhinho que aparece aí, não sei se vocês ficam escutando, é porque eu fico segurando o shift há muito tempo. Digamos, isso aqui é uma linha reta, é uma janela. Enfim, isso aqui é o básico de usando perspectiva, que a gente pode mostrar mais, né? Eu posso mostrar melhor para vocês na aula ao vivo de sexta-feira, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa noção de perspectiva nesse nosso desenho de quarto e ver como é que ele fica. E aqui está o nosso desenho de quarto com uma perspectiva completamente diferente. No caso, né, eu botei 3 dimensões aqui num desenho que antes só tinha 2 dimensões. Vou mostrar aqui. Esse aqui já é o traçado do desenho, né, como vocês estão vendo. Tudo de preto, né. E esse aqui de azul, eu vou tirar a marcação preta para vocês verem, seria a perspectiva. Olha quanta linha tem,
né? São nessas linhas aqui, como vocês veem aqui, que eu vou construindo as dimensões no desenho. Durante o processo de traçar, a gente vai fazendo ajuste e tal, mas seguindo sempre a perspectiva original do ponto de fuga, que no caso está aqui. Tá? Então, todas as linhas do desenho eu puxo desse ponto de fuga e vou fazendo meu desenho, botando os enfeites que eu quiser nesse quarto. Ok? É basicamente isso sobre perspectiva, que aí a perspectiva tem perspectiva de um ponto de fuga, de 2 pontos de fuga, de 3 pontos de fuga, mas é de uma complexidade muito grande para essa primeira aula, para vocês exercitarem. E é isso aí por hoje. Agora vamos para a nossa hora da ação. E o exercício da aula de hoje vai ser muito simples. O que a gente vai fazer? Vocês vão desenhar um objeto em 2 dimensões e depois em 3 dimensões. E aí a gente vai aplicar o fundamento da forma e da perspectiva. Pode pegar um objeto simples, como ali eu mostrei no desenho, um armário, mas pode ser uma casa inteira, pode ser um livro, um lápis, um carro, uma bola. A bola é complicado, que vocês vão ter que ter noção de luz e sombra, né? Mas quem quiser arriscar, pode arriscar. E é isso. Então vocês façam, pode fazer mais de um desenho, tá, gente? Quanto mais exercitar aquela coisa, né? Não pensa só como um exercício, um dever de casa para vocês entregarem, mas exercício. Se vocês quiserem entregar vários desenhos, ótimo, pelo menos um. Então é um objeto que vocês vão desenhar, né? E vão mostrar em 2 dimensões, em 3 dimensões, ok? Então, como no vídeo que vocês viram, gaguejei tudo aqui, no vídeo que vocês viram, tem um quarto inteiro que vai de 2 dimensões para 3 dimensões. É isso que eu quero que vocês façam da forma que vocês conseguirem. E é isso. Fico aguardando o trabalho de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.